Se você sente que o dinheiro sempre escapa das suas mãos, esse vídeo é para você. Eu sou a Carla e aqui nós falamos sobre consciência, identidade e transformação interior. Hoje eu vou te mostrar como o arquétipo da escassez pode estar dirigindo a sua vida sem que você perceba e como o chamado da individuação é o caminho para romper esse padrão. Não é só sobre dinheiro, é sobre identidade. É sobre quem você acredita que é. Se isso faz sentido para você, comenta aqui. Eu assumo minha prosperidade e se inscreve para continuar essa jornada comigo. Porque a mudança começa dentro e aquilo que você pensa, sente e acredita constrói a sua vida. Existe uma afirmação central de Carl Jung que precisa ecoar dentro de você como um chamado inevitável. Aquilo que você não torna consciente dirige sua vida e você chama de destino. Respire fundo e permita que essa frase desça, porque talvez o que você chama de azar financeiro, bloqueio, karma, fase ruim, seja apenas conteúdo inconsciente operando com precisão invisível. Quando Jung falava de destino, ele não estava falando de algo místico no sentido superficial. Ele estava falando de padrões psíquicos autônomos, estruturas internas que se organizam em torno de experiências emocionais e que passam a conduzir decisões, reações, escolhas, muitas vezes sem que o ego perceba. E o dinheiro é um dos maiores ativadores desse conteúdo. Dinheiro não é apenas troca econômica. Para a psique, ele simboliza valor pessoal, autonomia, reconhecimento, sobrevivência, poder de escolha, pertencimento social. Ele toca camadas primitivas e profundas, por isso a reação é intensa. Você pode racionalmente querer prosperar, mas se dentro de você prosperidade estiver associada a abandono, culpa, arrogância, perigo ou rejeição, a psique criará mecanismos de compensação. Jung observou que a psique sempre busca equilíbrio. Quando o ego tenta crescer, além do que está integrado, ocorre compensação. Às vezes, essa compensação aparece como perda financeira, como autossabotagem, como decisões impulsivas, como paralisação. Não há como punição, mas como tentativa de restaurar equilíbrio interno. É aí que o processo de individuação começa a fazer sentido. Individuação é o caminho de tornar-se quem você realmente é. Não quem a família projetou, não quem a sociedade espera, não quem o medo moldou. É o processo de integrar partes rejeitadas da própria psique e construir um centro interno mais sólido. Muitas pessoas querem prosperidade sem individuação. Querem expansão externa sem expansão de consciência. Mas quando a estrutura interna não sustenta a expansão, ela colapsa. Talvez você já tenha vivido isso. Cresce, melhora, conquista e de repente algo implode. Uma decisão errada, um medo que paralisa, uma oportunidade que você mesmo destrói. A pergunta não é por que isso acontece comigo. A pergunta é que parte minha não foi integrada. Jung falava muito sobre complexos. Complexos são núcleos emocionais carregados que se formam principalmente na infância. Eles têm vida própria. Quando ativados, assumem o comando temporariamente. Um complexo materno negativo pode se manifestar na relação com o dinheiro, como dependência emocional, medo de autonomia ou culpa ao prosperar. Se a mãe sofreu por dinheiro, você pode inconscientemente associar prosperidade à dor. Se ela dizia que dinheiro é difícil, você pode sentir ansiedade ao ganhar. Se ela sacrificava excessivamente a ela mesma, você pode acreditar que prosperar exige sofrimento. E então surge uma lealdade invisível, uma fidelidade psíquica à narrativa materna. Mas individuar-se exige diferenciação. Jung via a maturidade como a capacidade de separar-se psicologicamente das imagens parentais internas.
não significa desrespeitar pai e mãe. Significa deixar de viver segundo a psique deles. Porque muitas vezes você não está vivendo sua história financeira, está repetindo a história emocional da sua linhagem. O complexo paterno também é decisivo. O pai simbólico representa estrutura, direção, autoridade, lei. Se houver ausência, fragilidade ou desvalorização da figura paterna, pode ter ficado comprometida sua própria autoridade interna. Você pode ter talento, mas não se posiciona. Pode ter capacidade, mas não cobra. Pode ter visão, mas sente medo de liderar. E sem liderança interna não há prosperidade sustentada. Jung observava que a imagem interna dos pais influencia profundamente a maneira como nos posicionamos no mundo. Se a autoridade foi associada a medo ou opressão, você pode rejeitar sua própria autoridade para não se tornar como ele. Mas, ao rejeitar a autoridade, você rejeita também sua capacidade de estruturar sua vida material. Tudo que é rejeitado não desaparece. Vai para a sombra. A sombra é talvez o conceito mais mal compreendido da psicologia junguiana. Ela não é apenas o mal. Ela é o conjunto de tudo aquilo que o ego não reconhece como parte de si. Sua ambição pode estar na sombra. Seu desejo de reconhecimento pode estar na sombra. Sua vontade de ser grande pode estar na sombra. Porque talvez, em algum momento, você aprendeu que desejar grandeza é feio, que querer dinheiro é egoísta, que sucesso é arrogância. Então, você cria uma identidade espiritualizada, humilde, desapegada. Mas internamente existe tensão, porque a energia vital quer se expandir. Quando a sombra não é integrada, ela se manifesta de duas formas: projeção ou sabotagem. Na projeção, você critica pessoas ricas, líderes, empresários, dizendo que são gananciosos ou corruptos, enquanto inconscientemente reprime seu próprio desejo de expansão. Na sabotagem, você cria situações que impedem sua ascensão para manter coerência com a imagem que construiu. Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Perceba como essa frase volta, porque ela é circular, ela insiste. Existe também o arquétipo do herói, que é profundamente sedutor. O herói luta, o herói sofre, o herói supera. Se sua identidade foi construída em torno da superação constante, você pode sentir vazio quando a luta termina. Já atendi histórias, e talvez você reconheça isso em você, de pessoas que prosperam e quando a vida começa a ficar estável, criam inconscientemente um novo desafio, uma nova crise, um novo obstáculo. Porque sem o drama da luta, não sabem quem são. Mas a individuação não é ser herói eternamente, é integrar o herói e depois transcendê-lo. Jung também alertava sobre a inflação do ego. Quando alguém se identifica demais com um arquétipo poderoso, como o herói, o conquistador, o visionário, o ego se expande além da capacidade real de sustentação. E a psique compensa. No campo financeiro, isso aparece como crescimento impulsivo, investimentos arriscados, sensação de invulnerabilidade e depois queda abrupta. Não é azar, é compensação psíquica. A psique busca equilíbrio, assim como a natureza busca equilíbrio. Existe ainda um medo profundo e raramente admitido, o medo de exclusão. Prosperar pode mudar seu círculo, pode gerar comparação, pode gerar inveja, pode revelar quem estava ao seu lado por afinidade e quem estava por conveniência. E a psique primitiva teme exclusão como se fosse morte. Então, ela prefere manter-se no mesmo nível do grupo para garantir pertencimento.
Mas a individuação exige suportar a solidão temporária do crescimento. Jung dizia que o processo de tornar-se si mesmo implica atravessar momentos de isolamento. Porque quando você deixa de corresponder às expectativas coletivas, você deixa de ser previsível. E isso é desconfortável para o sistema ao seu redor. Prosperidade pode ser parte do seu chamado de individuação, não como luxo superficial, mas como expressão de potência integrada. Na simbologia alquímica, que Jung estudou profundamente, a transformação do chumbo em ouro representa a transformação da psique inconsciente em consciência integrada. O chumbo é pesado, denso, bruto, como nossos medos, culpas e lealdades invisíveis. O ouro não é apenas riqueza material, é totalidade. Talvez o seu bloqueio financeiro seja seu chumbo. Talvez sua repetição seja a matéria-prima da sua transformação. Mas a transformação exige confronto com a sombra. Exige admitir inveja, admitir medo, admitir ambição, admitir ressentimento, admitir desejo de poder. Não para agir inconscientemente sobre eles, mas para integrá-los. Jung afirmava que a tarefa mais difícil não é enfrentar o mundo externo, é enfrentar a própria sombra. Integrar não significa agir tudo o que se sente, significa reconhecer, conter, elaborar, escolher conscientemente. Talvez você tenha medo de se tornar arrogante se prosperar. Talvez tenha medo de perder sua essência. Talvez tenha medo de se afastar da sua origem. Mas maturidade psíquica é sustentar tensão entre opostos, entre humildade e grandeza, entre espiritualidade e matéria, entre pertencimento e autonomia. Individuação é esse equilíbrio dinâmico, não é abandonar suas raízes, é criar raízes próprias. Não é negar sua história, é transcendê-la. E talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer hoje seja: se eu prosperasse verdadeiramente, quem eu deixaria de ser? Porque muitas vezes não é o dinheiro que assusta, é a identidade que teria que morrer. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Olhar para dentro pode revelar sua escassez, é menor sobre números e mais sobre narrativas internas. Narrativas herdadas, introjetadas, nunca questionadas. Mas quando você traz consciência, algo começa a se reorganizar. A consciência não muda tudo de um dia para o outro, mas ela inicia o processo. E processo é palavra central em Jung. Individuação não é evento, é caminho. Talvez este seja um ponto de consciência para você. Talvez você esteja percebendo que dinheiro é símbolo do seu processo interno de amadurecimento. Se isso ressoou, escreva aqui nos comentários como um gesto simbólico de decisão. Eu escolho tornar consciente o que dirige minha vida. Ou, se fizer ainda mais sentido para você, eu escolho integrar minha potência e sustentar minha prosperidade. Escrever é um ato psíquico, é tornar visível. E tornar visível é o primeiro passo para que o inconsciente deixe de dirigir silenciosamente sua história. Porque no final, a pergunta não é apenas como ganhar dinheiro. A pergunta é: você está disposto a atravessar sua sombra, integrar sua autoridade, sustentar sua grandeza e permitir que a prosperidade seja consequência natural de quem você se tornou? Agora, eu quero que você feche os olhos por alguns instantes. Respire profundamente. Inspire pelo nariz. Segure e solte devagar pela boca. Novamente, respire profundamente. Segure e solte.
de novo. E solte. Permita que o corpo desacelere, porque quando o corpo desacelera, a psique começa a emergir. Imagine que você está caminhando por um caminho silencioso ao entardecer. O céu não está totalmente claro, nem totalmente escuro. É um momento de transição. E você percebe que esse cenário representa exatamente o ponto em que você está na vida. Não é mais quem era, mas ainda está se tornando quem será. À sua frente existe uma casa antiga. Essa casa simboliza sua estrutura interna, sua história, seus complexos, suas memórias, sua relação com o dinheiro, poder, valor, pertencimento. Você se aproxima da porta. Por muito tempo, talvez, você tenha tido medo de entrar completamente nessa casa. Medo de encontrar sombras, medo de encontrar dores, medo de encontrar partes suas que foram reprimidas. Mas hoje você está diferente. Você toca a maçaneta e entra. A casa não está vazia. Ela guarda imagens da sua infância, vozes que disseram que dinheiro era difícil, expressões de cansaço, silêncios sobre a escassez. Talvez a imagem de uma mãe que se sacrificava. Talvez a imagem de um pai que não conseguiu sustentar a autoridade. Você observa tudo isso sem julgamento. Apenas observa. E então você percebe algo muito importante. Você não é mais aquela criança. Você é a consciência que observa. E nesse momento, você lembra de uma das frases mais profundas de Carl Jung. Não há despertar da consciência sem dor. Mas você já atravessou dores antes e continua aqui. Agora, dentro dessa casa, você vê uma porta que antes estava trancada. Nela está escrito potência. Talvez por muito tempo você tenha evitado essa porta, porque potência significava poder, e poder significava risco, significava julgamento, significava sair do lugar conhecido. Hoje você decide abrir. Ao abrir essa porta, você não encontra arrogância, não encontra vaidade vazia, você encontra força, tranquila, uma força que não precisa provar nada, uma presença interna sólida. Você percebe que prosperidade não é gritar para o mundo que venceu, é sustentar internamente quem você é. E então algo simbólico acontece. No centro desse cômodo existe um espelho, mas não é um espelho comum. Ele não reflete apenas sua imagem física. Ele reflete sua totalidade possível, sua versão integrada. A pessoa que consegue unir sensibilidade e estrutura, intuição e decisão, humildade e grandeza. Você se olha e talvez pela primeira vez você não veja apenas sua história. Você veja seu potencial integrado. Agora imagine que atrás de você surgem as figuras simbólicas do seu pai e da sua mãe. Não como pessoas reais, mas como imagens arquetípicas. Você olha para eles com respeito e internamente diz: eu honro a história de vocês, mas eu escolho viver a minha. E nesse momento, algo se reorganiza dentro de você.
você sente que não precisa mais repetir escassez para pertencer. Não precisa mais diminuir sua luz para manter vínculos. Não precisa mais sabotar sua expansão para continuar sendo aceito. Você pode amar suas raízes e ainda assim crescer além delas. Respire profundamente outra vez. Sinta o chão sob seus pés. Sinta seu corpo presente. Sinta que existe uma autoridade interna nascendo, não agressiva, mas firme. Essa é a energia do princípio estruturante integrado. Essa é a base da prosperidade consciente. Prosperidade não como inflação do ego, não como necessidade de provar, mas como consequência natural de uma psique organizada. Agora visualize algo muito simples. Você caminhando em direção ao futuro, mas dessa vez sem carregar pesos invisíveis, sem lealdades inconscientes, sem culpa por crescer. Você caminha com serenidade, porque quando você integra a sua sombra, o dinheiro deixa de ser campo de batalha e se torna campo de expressão. E antes de abrir os olhos, permita que uma frase se forme dentro de você. Não uma frase para impressionar ninguém, uma frase que represente seu compromisso interno. Talvez seja: eu escolho tornar consciente o que dirige minha vida. Ou talvez: eu me autorizo a prosperar sem culpa. Ou ainda: eu escolho integrar minha potência e sustentar minha grandeza com equilíbrio. Guarde essa frase e quando abrir os olhos, se sentir que esse momento foi mais que um vídeo, se foi um ponto de consciência, escreva essa frase nos comentários. Não como superstição, mas como ato psíquico, como marco simbólico do seu processo de individuação. Porque individuar-se é isso, deixar de viver no automático inconsciente e começar a viver a partir do centro. E talvez a verdadeira pergunta nunca tenha sido como ganhar dinheiro. Talvez a pergunta sempre tenha sido: você está pronto para se tornar inteiro? Se essa reflexão expandiu sua mente, curta esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conteúdo profundo. Compartilhe com alguém que vive ciclos de escassez e talvez ainda não tenha percebido que o bloqueio pode ser interno. E se você sente que está pronto para dar um passo além, escreva aqui nos comentários a sua frase de compromisso. Porque escrever é um ato de decisão. E decisão é momento psíquico. E lembre-se, prosperidade não é tornar-se maior que os outros, é tornar-se inteiro. E quando você se torna inteiro, o externo começa naturalmente a refletir o interno. Eu sou a Carla. Nos vemos no próximo vídeo.